Boa noite. Hoje é terça-feira, 17 de outubro. Coreia do Norte diz na ONU que guerra nuclear pode começar a qualquer momento. Kim Il-ryong falou ao Comitê do Desarmamento das Nações Unidas. O embaixador adjunto da Coreia do Norte nas Nações Unidas, Kim Il-ryong, disse na segunda-feira, 16, que a situação na Península Coreana atingiu um ponto em que uma guerra nuclear pode começar a qualquer momento. Kim afirmou ao Comitê de Desarmamento da Assembleia Geral da ONU que a Coreia do Norte é o único país do mundo que foi submetido a uma ameaça nuclear tão extrema e direta dos Estados Unidos desde a década de 1970 e argumentou ainda que o país tem o direito de possuir armas nucleares para a defesa própria. Ele apontou a realização de exercícios militares anuais em larga escala usando ativos nucleares e disse que o mais perigoso é o que chamou de um plano americano para uma operação secreta destinada a remover nossa liderança suprema. Neste ano, disse Kim, a Coreia do Norte completou sua força nuclear do Estado e por isso tornou-se potência nuclear plena, que possui meios de ataque de diferentes alcances, incluindo a bomba atômica, a bomba H e os foguetes balísticos intercontinentais. Todo o continente americano está dentro do nosso alcance de disparo. E se os Estados Unidos se atreverem a invadir nosso território sagrado uma polegada sequer, não escaparão de punição severa em qualquer parte do globo, advertiu. O discurso de Kim acontece após ameaças crescentes entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, além de sanções da ONU cada vez mais duras. Sanções. O presidente russo Vladimir Putin disse na segunda-feira que seu país está restringindo laços econômicos, científicos e outras relações com a Coreia do Norte, de acordo com as sanções da ONU. A União Europeia anunciou novas sanções contra Pyongyang pelo desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse no domingo que os esforços diplomáticos destinados a resolver a crise norte-coreana continuarão até a primeira bomba cair. Seu compromisso com a diplomacia veio apesar dos tweets do presidente Donald Trump, dizendo que seu enviado-chefe para o tema estava desperdiçando seu tempo tentando negociar com o líder norte-coreano Kim Jong-un, a quem ele se refere como homenzinho do foguete. O embaixador adjunto da Coreia do Norte na ONU classificou o arsenal nuclear e de mísseis de seu país como um ativo estratégico precioso que não pode ser revertido ou trocado por nada, a menos que a política hostil e a ameaça nuclear dos Estados Unidos sejam completamente erradicadas, nunca colocaremos nossas armas nucleares e foguetes balísticos na mesa de negociação, sob nenhuma circunstância, disse Kim. Ele disse ao Comitê de Desarmamento que a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte, esperava um mundo sem armas nucleares. Em vez disso, Kim disse que todos os estados nucleares estão acelerando a modernização de suas armas e revivendo uma corrida armamentista nuclear que lembra a era da Guerra Fria. Ele observou que os Estados Unidos, que detêm armas nucleares, incluindo os Estados Unidos, boicotaram negociações para o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, aprovado em julho por 122 países das Nações Unidas. A Coreia do Norte apoia consistentemente a eliminação total das armas nucleares e os esforços para a desnuclearização do mundo inteiro, afirmou. Mas, enquanto os Estados Unidos rejeitarem o tratado e constantemente ameaçarem e chantagearem a Coreia do Norte com armas nucleares, não estamos em posição de aderir ao tratado. Bom, essa parte aqui do tratado de não proliferação de armas nucleares, que os Estados Unidos, e assim como as outras potências nucleares não assinaram, aí eu tenho a minha opinião bem, digamos, pontual aí.
Uma vez eu falei, se os Estados Unidos querem que a Coreia do Norte deixe de produzir armas nucleares, por que os americanos não acabam com o seu arsenal nuclear? Porque sempre só porque os Estados Unidos, parece que a França, o Reino Unido, têm direito de terem armas nucleares e o resto do mundo, Israel também, né? E o resto do mundo não pode. Por quê? Porque eles que se dizem serem os bonzinhos, os camaradas, os salvadores do planeta, os salvadores da democracia, da liberdade, por que eles se julgam assim? Quem foi que deu título a essas nações para falarem por milhões de pessoas que eles são os melhores? Não, eles não são os melhores. Estados Unidos, União Europeia, não são os melhores. O que eles são oportunistas, sim, de querer sempre impor a vontade deles. Principalmente os americanos. Os americanos têm a mania de falar que a Coreia do Norte vai usar as armas nucleares e vai trazer desestabilidade para a Península Coreana, para o mundo, que eles são os perigosos, que eles são os maus. Não. A Coreia do Norte tem o mesmo direito de ter armas nucleares como qualquer país nesse planeta. Infelizmente, essa coisa de falar que acabar com o fim das armas nucleares está muito longe. Enquanto Estados Unidos continuarem com as armas nucleares, continuarem usando a força militar que eles têm para impor a vontade deles, eu acho muito difícil que isso aconteça. O fogo lá em Hiroshima, lá no Marco Zero de Hiroshima, vai continuar aceso por muito tempo. Não sei, em 100, 200, 300 anos. Isso se o mundo não acabar até lá. Porque aquela chama em Hiroshima está acesa e só será apagada quando a última arma nuclear for destruída. Algo que sabemos que não vai acontecer no futuro a curto, médio e até a longo prazo. Não vai acontecer. Enquanto países como Estados Unidos, como Israel, como a União Europeia continuarem a impor a vontade, a força, e se não faz, aplicamos sanções, ou seja, a ONU, que no meu ponto de vista não serve para droga nenhuma. Essa coisa da ONU falar que existe para evitar a Terceira Guerra Mundial, isso é mentira, porque a Terceira Guerra Mundial já existe há muito tempo, só ela está fragmentada em vários lugares. A ONU deixou de ser uma grande coisa. A ONU, para mim, morreu lá em 40 não sei se é 47 ou 48, quando proclamou Israel um Estado, o Estado de Israel, sem proclamar o Estado da Palestina, né, no mesmo ato. Um Estado judeu que corta as terras árabes, de um lado a Cisjordânia e do outro lado a faixa de Gaza. E que os dois lados não podem ter contato. Porque o governo, o Estado judeu não permite. Depois fala que os árabes são terroristas, que os palestinos são violentos. Os israelenses têm dinheiro, é sustentado pelos Estados Unidos, tem arma nuclear, sim, tenho quase seguro que o Israel deve ter uma arma nuclear lá escondida, né? Já que diz sempre ser alvo dos árabes, é claro que é alvo dos árabes. Se Hitler não tivesse existido na história, não tivesse expulsado os judeus lá da Europa, Israel nunca existiria. E continuaria lá, eu acho que a Terra Santa um pouco mais em paz. Mas só foi criar a desgraça do Estado judeu sem criar o Estado palestino, aí que a coisa degringolou de vez. Aí a ONU errou assim, impressionante. E ela tenta consertar, falando em diplomacia, vamos conversar, vamos dialogar. Que? Estados Unidos e Reino Unido invadiram o Iraque. O Conselho de Segurança da ONU vetou a participação do exército americano num conflito no Iraque. Simplesmente o Bush lá disse que ia fazer e fez, junto com os ingleses. E eu me lembro de uma reportagem do ex-primeiro-ministro Tony Blair,
do Reino Unido, ele disse que ele se arrepende profundamente de ter mandado o exército britânico junto com o americano atacar o Iraque. Com aquela desculpa que Saddam Hussein tinha armas químicas. E era uma mentira. Foi lá no Iraque, tirou o Saddam Hussein e transformou o Iraque no que ele é hoje. Guerra, conflito, uma bagunça. Pelo menos quando estava lá o Saddam Hussein, que não é um santo, lembrar disso. Saddam Hussein era um ditador violento, mas pelo menos ele colocava a ordem no Iraque. Tiraram ele, acabou de tudo. E eu tenho certeza que os americanos têm os dedinhos dele em todos os conflitos aí de Primavera Árabe. Que começou lá na Tunísia, passou pela Líbia. Na Tunísia até que foi tranquilo, mais ou menos, né? Chegou na Líbia, virou uma bagunça que até hoje a Líbia não tem um governo. Tem terrorismo violento na Líbia, porque as pessoas fogem da Líbia. Chegou no Egito, arrancou Hosni Mubarak, que era um ditador de mais de 30 anos no poder, tirou o homem de lá. Aí colocaram um presidente, o primeiro presidente eleito na história do Egito. Depois deram um golpe de Estado, tiraram o homem e está lá, a junta militar governando o Egito. E essa Primavera Árabe chegou aonde? Já até a Síria, e aí a coisa explodiu de vez. Que na Síria as coisas não saíram como planejado. E virou essa guerra civil, essa matança, essa carnificina. Então eu acho, e eu tenho certeza, que lá na Síria também tem dedo americano sim, porque os americanos apoiam os rebeldes. E lembrando que só começou o conflito na Síria quando os rebeldes tomaram as armas e começaram a brigar, a entrar em conflito. Ou seja, eles não conseguiram tirar o Bashar al-Assad com manifestações, eles partiram para a violência. E os americanos apoiando os rebeldes contra Bashar al-Assad. Eu digo sempre, os americanos não são bonzinhos. Os americanos são oportunistas e fazem lavagem cerebral em todo mundo, achando que os americanos são perfeitos. É por isso que os americanos são odiados nesse planeta. É o pessoal mais odiado que existe. Dá pra ver as bandeiras americanas sendo queimadas em praça pública em vários lugares do planeta Terra. Não tem outro país mais odiado que os Estados Unidos. Por quê? Porque é um intrometido, se mete em qualquer conflito regional. Para quê? Tirar vantagem, lógico, é para tirar vantagem. E isso da Coreia do Norte é a mesma coisa. Só que a diferença é que a Coreia do Norte agora está falando alto. Não está baixando a cabeça. Quanto muito tempo a Coreia do Norte fez. Mais ou menos baixava a cabeça para os Estados Unidos. Porque a potência econômica, militar e que vou fazer isso, eu vou aniquilar. Faça. Os Estados Unidos quer perder como perdeu a guerra do Vietnã, só que agora vai querer perder pior. Vai ser muito pior. Porque a Coreia do Norte tem armas nucleares e se ela não conseguir chegar lá dos Estados Unidos para cair uma bomba atômica, ela vai jogar todas as bombas que ela tem em cima da Coreia do Sul e em cima do Japão. Lembrando que o do Japão vai ser inimigo histórico. Né? Porque o japonês também, na Segunda Guerra Mundial, não foi um povo assim santo. Né? Massacraram a Península Coreana. O Japão, quando invadiu lá, até a China também sofreu na mão dos japoneses. Claro, os japoneses fizeram atrocidades, mas os americanos fizeram pior. Porque a bomba de Hiroshima era suficiente para saber que uma bomba atômica faz numa cidade. Não, tinha que jogar 2 ou 3 dias depois a bomba em Nagasaki. Ainda bem que em Nagasaki estava o clima nublado, o avião não conseguiria chegar no alvo porque o combustível estava acabando e ele teve que jogar a bomba em cima da montanha. Então uma parte de Nagasaki se salvou porque a montanha estava ali. Mas do lado onde caiu a bomba foi totalmente dizimado. Então eu não sei agora quantos milhares de pessoas morreram, mas eu calculo que deve ter morrido entre 100 mil a 200 mil pessoas instantaneamente com a bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Ou seja, se sabe o que pode provocar uma bomba atômica, para que jogar a segunda?
E os americanos sempre falam que se não fosse assim, os banhos de sangue seria pior, os japoneses não se renderiam, e não sei o que tanto. É pura conversa. É pura blá blá blá. Eles queriam fazer um teste nuclear com seres humanos. É isso. Depois bater no peito e falar que são os defensores da democracia, que são os bonzinhos do mundo. Ah, faça-me o favor. É claro que não. Eles não são e nunca vão ser. Os americanos são oportunistas sim, são aproveitadores sim. Eu moro aqui no México. Se você ler a história do México, você vai ver que ela é atrelada com a americana. Como os americanos foram lá e roubou todo o norte do México. Pegou tudo na mão grande. E se não fosse assim, ainda entrou em guerra Estados Unidos e México. E se quisesse, os americanos tinham pegado o México inteiro. Já tiveram pena, tiveram dó. Desculpa, hein? É por isso que os americanos não são, na minha opinião, os bonzinhos desse planeta. São tão ruins quanto os outros países que têm armas atômicas. Todos os países que têm armas atômicas são do eixo do mal. O único país que pra mim assim é uma coisa assim impressionante, porque é um país que declarou, é o único país eu acho que declarou paz ao mundo e que não tem exército, é a Costa Rica. É o único que vive em paz, que o dinheiro que eles iriam investir em exército, nas forças armadas, eles investem em educação, em saúde, em transporte, ao bem-estar do povo costarriquenho. Então, a Costa Rica é de tirar o chapéu. O resto é difícil a gente analisar. Porque todos os outros países só pensam em ter forças armadas, naquela coisa, é para defender as fronteiras. A Costa Rica não tem forças armadas. E não é um país visado. Por que será? Não? Aí está. A chave do segredo. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui à classe de português de idiomas, ou nós podemos ter aula de português através do Skype em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigos, se inscreva, curta minha página no Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim, então por favor se inscreva. No meu canal você vai encontrar vídeos em outros idiomas, em inglês, francês, italiano, espanhol e lógico em português brasileiro. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu li, que eu dei uma opinião, então assista, comente, compartilhe, curta meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode fazer através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem, ok? Bom, que todos tenham uma excelente noite de terça-feira, ou um bom dia de quarta, já metade de semana. Um abraço enorme ao meu Brasil, a todos os brasileiros espalhados por esse mundo, a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Muito obrigado, pessoal, e nós vemos amanhã com outro assunto interessante, pessoal. Até amanhã. Tchau, valeu.